Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te glorificar, meu Pai, e te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos guiar e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa aula é importantíssima, meu Pai, porque para nós entendermos, meu Deus, como chegamos até aqui, meu Pai, hoje falaremos sobre a igreja de Filadélfia e que o Senhor, meu Deus, possa avivar os nossos corações. Que o teu poder, que a tua unção, que o teu Espírito Santo esteja presente nesta aula, Senhor, nos dirigindo, meu Deus, e falando com o nosso coração, meu Pai, esquentando o nosso coração e nos abençoando, Senhor, para que nós possamos ser cristãos verdadeiros, autênticos e frutíferos. Para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Oh, eu escutei um amém aí do Logan. O Logan falou. Oh, hoje a aula é sobre a carta da igreja de Filadélfia. Ela está lá em Apocalipse 3. Jé, dá para tirar o áudio aí? Montar o seu? Não, o meu não pode. Tá? Beleza. Aí faz aquele esquema. Se tiver pergunta, você manda parar. E aí você abre o áudio, faz a pergunta. A gente vai fazendo aquele esqueminha que a gente já está acostumado, tá? Então tá lá em Apocalipse. E aí eu preciso de silêncio aqui também. Apocalipse 3, versículo 14. Não, minto. Versículo 7. Apocalipse 3, 7. Diz assim. Vocês acharam aí? Então tá bom. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, não, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Amém? A palavra Filadélfia significa amor fraternal. E Jesus se apresenta a essa igreja, você pode reparar, de uma forma diferente da que ele estava se apresentando nas outras igrejas que se passaram. Ele se apresenta com características dele próprio, né? Pode ver, o santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, que são características do Messias, mas ele não tem nenhuma característica do Jesus glorificado, além dessa questão aqui, ó, da chave, a chave de Davi, que linka a chave de 1:18. Vai lá no Apocalipse 1:18. Aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A chave, ela é um símbolo de quem tem autoridade sobre a porta, sobre a questão de você abrir e fechar. Você tem o comando, você tem o controle. Essa chave que Jesus apresenta, a chave de Davi, ela se encaixa perfeitamente na profecia de Isaías 22, 22. A questão principal aqui, ela tem um respaldo muito significativo na interpretação histórica. Por quê? Porque essa parte da carta à Igreja de Filadélfia, ela se enquadra na era dos avivalistas. E os avivalistas, eles eram reformados, que não estavam muito
que estavam inconformados com a situação da igreja naquele momento. E, de alguma maneira, Deus, o Espírito Santo, os incomodam para avivar a igreja. E o porquê dessa questão da chave? Porque, olha só, existia uma crença na época da igreja medieval que entra muito na questão do ocultismo, que acreditava que o oculto ele precisava ser aberto. E não só isso. Olha aqui, Jesus, em Apocalipse 3:7, ele diz assim, volta lá. O santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave. O santo e o verdadeiro. Se ele está enfatizando que ele é o separado e o verdadeiro, é porque existia o falso. E quem era esse falso? Esse falso, olha que loucura isso, gente. Segundo as crenças dos cáteros cabalistas, que era tipo de uma sociedade ocultista presente desde o século III, eles eram um tipo de uma seita que diziam que Jesus não era filho do Deus de Israel, mas ele era filho porque o Deus de Israel, eles fizeram uma leitura como se o Deus de Israel fosse um Deus mau, um Deus, o Deus de Miurgo, dos gregos, o Deus que criou a matéria. Então Jesus não poderia ser filho desse Deus de Israel, e que ele era, na verdade, e nem da descendência de Davi. Ele era olha que loucura, ele era filho de Miriam, e que eles fugiram para o Egito, e lá no Egito, esse tal Jesus aprendeu a doutrina secreta do clero egípcio, o ocultismo e a magia. E aí ele volta para a Palestina e começa a fazer os sinais deles e os milagres dele. Ou seja, uma completa heresia, uma perversão total da palavra, das escrituras e do Jesus Cristo real. Essa questão de conhecer o oculto tinha como foco principal conhecer o nome de Deus, o nome perdido de Deus, que ficou perdido. Então, na loucura deles, eles acreditavam que Jesus conheceu esse nome e a figura estava no nome. E essa questão do nome levava eles a ter fé no nome. E segundo um livro que eu tive acesso essa semana, o nome do livro é A História Secreta do Ocidente. O autor é Nicholas Ranger. Está na página 49. Essa questão do nome, presta atenção, influenciou os reformadores na questão de somente o nome. Essas sociedades secretas influenciaram fortemente a vida dos reformadores, porque a reforma nasceu dentro dessas sociedades. E não foi de uma hora para outra. Foi tipo 300 anos antes de Lutero, já existia esse movimento reformador da igreja de forma oculta na igreja. E que Lutero deu a voz a ela. Mas assim, eu não quero entrar muito nessas questões agora, porque eu quero dar prosseguimento às aulas. Mas assim, o importante que eu estou enfatizando aqui é a questão que Jesus, de forma profética, Jesus enfatiza nas próprias características na qual ele se apresenta a Filadélfia como sendo o santo e o verdadeiro.
e o que tem a chave de Davi. Ou seja, eu sou o separado, o eleito, o verdadeiro, o autêntico, e eu tenho a chave da casa de Davi, quer dizer, eu sou herdeiro de Davi, quer dizer, eu sou da raiz da casa de Davi, o Messias profetizado pelos profetas judeus, dando autenticidade às histórias verídicas da palavra e da Bíblia. Entendeu? Beleza? Então tá. Vamos continuar aqui no 3:8, Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Até aí. Jesus reconhece, então, a fé e o posicionamento da igreja e não permite que nada e nem ninguém abale a missão dessa igreja. Por isso que eu coloco diante de ti uma porta aberta, na qual ninguém pode fechar. E é interessante porque essa questão de porta aberta sempre esteve ligado às questões missionárias. Lá em 1 Coríntios 16:9, Paulo ele sempre lida com as oportunidades que Deus abre para que ele pudesse cumprir a missão de levar o evangelho adiante, como se Deus estivesse abrindo uma porta para ele. Então, a porta aberta está ligado a questões missionárias. Até aí tudo bem, certo? Então, Jesus fala assim, eis que posto diante de ti uma porta aberta na qual ninguém pode fechar. Olha que interessante. Essa região de Filadélfia, existem cristãos nessa região até hoje, lá na Turquia. O nome dessa cidade hoje lá é Alaşehir. Cidade de Deus é o nome dessa cidade hoje, lá na Turquia. E lá existem cristãos até hoje. E a Turquia é um país muçulmano. Só que o islamismo na Turquia ele é um pouco mais brando, um pouco, entendeu? Mas é interessante que existem cristãos nessa região até hoje. E isso significa o quê? Que a porta que foi aberta, ninguém pode fechar. Quem tem autoridade para fechar a porta é só Jesus. Continuando a leitura do Apocalipse 3:8. Que tens pouca força, é a continuação do versículo. Né? Jesus diz, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, era uma região coligada a Sardes. Eles eram pequenos, era uma região pequena, aos olhos humanos insignificativa, mas aos olhos de Deus de extrema importância. Por isso que ele falou assim, vocês têm pouca força, vocês são pequenos, mas vocês estão guardando a minha palavra e não estão negando o meu nome, quer dizer, vocês são fiéis a mim, e que preservava e guardava as palavras de Jesus Cristo. Agora, vamos continuar na leitura agora, no versículo 9. Apocalipse 3:9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém? Novamente, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são,
A gente já viu esse pessoal presente aqui nas cartas do Apocalipse, né? Tá lá em 2:9, Apocalipse 2:9, na carta de Esmirna. Olha que interessante. Vocês estão me acompanhando? Faz um okzinho aí. As duas igrejas, as únicas duas igrejas que não tiveram nenhum tipo de exortação, que não receberam nenhum tipo de exortação de Jesus, né, das 7 igrejas do Apocalipse, essas duas igrejas aqui, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Elas não só não receberam nenhuma exortação, quanto elas receberam elogios de Jesus. Exatamente essas duas igrejas são as igrejas que foram perseguidas pelos judeus da sinagoga de Satanás. E como a gente já viu, esses judeus, eles se juntaram, eles não só não reconheceram a messianidade de Jesus, quanto eles se juntaram para conspirar contra a igreja de Jesus. E aqui no contexto de Filadélfia, eles eram exatamente o oposto e o contrário da igreja. Por quê? Porque eles eram prósperos e eles tinham força, expressão política e algum tipo de exercia algum tipo de influência na sociedade da época. E tanto a igreja de Esmirna, que ela era pobre, né, quanto a igreja de Filadélfia, que tem pouca força, é exatamente o oposto dessa sinagoga de Satanás. Só que o que Jesus diz é o seguinte, vamos ler novamente, Apocalipse 3:9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quer dizer, olha que interessante. Existia uma profecia em Isaías 60:14. Vamos ver. Abre lá, Isaías 60:14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Essa profecia de que, sendo Israel o povo escolhido de Deus, as outras nações se curvariam a Israel e reconheceriam que Israel é o povo escolhido e eleito de Deus. O que Jesus está falando aqui em Apocalipse 9 é que essa promessa que estava destinado a eles seria cumprido pela igreja agora. Porque eles da sinagoga de Satanás é que se prostrar-se-ão aos pés e conhecerá que Deus, o Jesus, o Messias, amou a igreja. Vocês entenderam? Essa sinagoga de Satanás, no contexto dos nossos dias, e segundo a análise histórica das cartas do Apocalipse, ela se enquadra aos falsos judeus. Você vê que Jesus fala assim, aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são. Por quê? Porque houve em algum momento da história uma região chamada Hazária. O rei dessa região, Hazária, se converte ao judaísmo. Mas ele não se converte ao Deus de Israel. Ele simplesmente ele adapta a crença dos judeus
há um tipo de onde ele exclui o Deus Yahvé, muda os preceitos do judaísmo e coloca misticismo e ocultismo no lugar. Então vira um judaísmo reformulado, onde ali ele começa a ressignificar o judaísmo e colocando, por exemplo, é a partir dali que surge o Talmud, que é tipo um livro sagrado do judaísmo pós-destruição do templo, que surge a Zorá, que surge o esoterismo e a Cabala. Entende? Então, esses é considerado os falsos, aqueles que se dizem judeus, mas não são. Quem são esses judeus? Na história, eu vou te falar quem. Por exemplo, os Rockefellers são judeus, se dizem judeus. A família, os Rothschild se dizem judeus. Jorge Soros se diz descendente dos judeus. Karl Marx era descendente de judeus. Engels era descendente de judeus. Que se colocaram como inimigos da igreja, inimigos do cristianismo, e que se diziam judeus. Só que, olha que interessante, gente, isso aqui foi profetizado na carta, aqui, ó, na carta de Filadélfia, no ano 100, numa visão que João recebeu na direção de Jesus Cristo, e que se enquadra perfeitamente. É a sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e não são. E que no finais dos tempos vão receber a devida justiça. Onde eles vão ter que se curvar diante do Messias e reconhecer que ele é o Senhor. Amém? Tudo bem? No versículo 10 agora, 3:10. Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, quer dizer, porque esses cristãos de Filadélfia guardavam as escrituras, guardavam as tradições, guardavam as palavras de Jesus, eram fiéis a ele, tinham uma fé verdadeira, uma fé autêntica, e perseveravam nessa fé. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora fala para mim, se essa palavra fosse destinada apenas aos cristãos da igreja de Filadélfia no contexto de João, que perseguição seria essa que viria sobre o mundo inteiro, sendo que a perseguição era local? Ou seja, o que Jesus está falando aqui podia ter um cumprimento a respeito daquela igreja, mas era algo que abrangia a igreja até os finais dos tempos. É a provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, é a grande tribulação dos finais dos tempos. Então, Jesus está falando que, porque eles guardaram a palavra de Jesus, Jesus os guardará na hora da provação. Agora, como Jesus pode guardar a igreja na hora da provação? Se na grande tribulação os cristãos serão mortos e perseguidos, e presos, mortos, ou ele vai guardar esses cristãos que estiverem à margem, que se esconderem, entendeu? E ali Jesus, de alguma forma milagrosa, vai guardar esses cristãos, ou, segundo aqueles que acreditam no arrebatamento,
dizendo que Jesus está guardando a igreja. Ou seja, Jesus vai guardar a igreja para si, vai arrebatar a igreja, para que ela não passe pela grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. E o arrebatamento, ele está lá de forma muito clara, especificado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mas o mais importante aqui de salientar é a importância dos cristãos de conservar seu posicionamento, sua fé, segundo as Sagradas Escrituras e as palavras de Jesus. De não relativizar as palavras do Senhor, de não negociar com o mundo, entendeu? E de se manter fiel e íntegro, porque no tempo certo, na hora certa, o Senhor sempre vai guardar e vai preservar os seus filhos. Amém? O versículo 11 é: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Essa coroa ele se refere à nossa alma, né? Não aos nossos bens. O Breno está falando aqui que se essa coroa se refere à nossa alma e não aos nossos bens, a nossa salvação, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Tomar a sua coroa é exatamente para que ninguém roube a sua salvação. E para nós, principalmente no nosso contexto dos dias de hoje, não só, mas eu acho que esse sempre foi o desafio do cristão, é guardar as Escrituras, é guardar a palavra de Deus, é se guardar, é se preservar, é se santificar, é buscar ao Senhor, é não se deixar seduzir pelas tentações mundanas, é se preservar, é se guardar, é conservar íntegros diante do Senhor, é se santificar, né, para que ninguém roube a sua coroa, a sua salvação, né? Aí no versículo 12, 3:12, diz assim: ao vencedor, aqui entra aí a parte, todas as cartas geralmente termina com o prêmio, né, o galardão, na qual Jesus está destinando para a sua igreja. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu vou ler de novo, para que a gente possa digerir essa mensagem aqui. Tá? No versículo 12: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Até aí. Aqui é óbvio que Jesus está falando de uma forma metafórica. Por quê? Porque na Nova Jerusalém não haverá templo. Né? Apocalipse 21, 22. Vamos ler lá? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém? Então, na Nova Jerusalém, nas cidades dos santos, dos salvos, né, que descerá dos céus, não vai haver mais templos. Não vai haver santuário. Porque o santuário é o próprio Senhor Jesus. Então, como é que ele fala aqui que será a coluna do santuário do meu Deus? Então, é porque Jesus não está falando de uma coluna real. Jesus está falando de forma metafórica. Mas, que para os cristãos que receberam esse recado, entendem muito bem por quê. Porque existia uma tradição
dos cultos pagãos da época, onde os sacerdotes eram honrados com colunas nos templos, com o nome deles escrito nessas colunas. Então, eles entenderam e falaram assim, olha, ao vencedor, vocês vão ter direito à eternidade comigo no meu santuário. Entenderam? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Deus vai revelar o nome perdido. O nome que se perdeu. Deus tem um nome. Existe uma corrente teológica que diz que não é que o nome se perdeu, é que os judeus, para preservar as pessoas de não blasfemar contra o nome de Deus, esconderam este nome. Entendeu? Para que ninguém pudesse macular esse nome. Mas, independente disso, esse nome se perdeu. E aí ficou para nós aquele tetragrama, que é Yahvé, né? Então, esse nome será revelado para os santos, para os salvos. Aí, continuando a leitura. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, também terá um nome, né? A Nova Jerusalém, que desceu do céu. Eu estou continuando a leitura aqui do versículo 12. Vinda da parte de meu Deus. E para terminar, ele diz assim, e o meu novo nome. Ou seja, até Jesus terá um nome, um novo nome, que vai ser revelado para todos os salvos. É interessante, né? Porque o nome, ele carrega características de alguma forma profética, como a gente sempre vê isso na Bíblia presente. O nome, ele carrega características do do nomeado. E um novo nome significa que Deus está dando um novo curso. Então, será um novo curso na história. Será tudo novo. Novos céus e nova terra. Até aí tudo bem, gente? Aí ele termina, ele sempre conclui, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, agora eu quero abordar uma parte que eu sempre quis falar sobre isso com vocês, eu sempre quis dar essa aula, porque contam uma parte da história da igreja que pouco se fala no nosso meio, e na verdade pouco se fala em qualquer meio cristão, mas que praticamente deu uma nova cara e um novo rumo para o cristianismo, que é a era que se enquadra a igreja de Filadélfia, que é a era da igreja missionária, que vai de 1700, meados de 1700, até 1920. Mas existem aqueles que entendem que essa era da igreja de Filadélfia vai permanecer até os finais dos tempos. Porque os frutos dela permanecerá até os finais dos tempos, porque é a porta que ninguém pode fechar. E eu, em particular, sou adepto dessa interpretação. Porque, olha só, Jesus e as profecias a respeito dos finais dos tempos, Jesus diz que nos últimos dias haverá uma grande tribulação. Está lá em Mateus 24. E que o evangelho será pregado em todas as nações,
Paulo fala que nos finais dos tempos haverá uma grande apostasia da igreja. Ou seja, são duas igrejas. A igreja que vai levar avivada, que fiel, a igreja que vai cumprir com a missão, e a igreja que se apostatou, que se afastou. Porque, como nós vimos no decorrer desde o começo, a igreja depois, ali em Pérgamo, ela se mistura, em Tiatira ela se prostitui, entendeu? Em Sardes ela está praticamente completamente corrompida, mas aqui em Filadélfia ela tem um reânimo, ela revive. Esses avivalistas que protagonizaram esse reavivamento da igreja, todos eles, eu vou falar um pouco deles e vou ler um pouco da história de 4 deles aqui para vocês. Todos eles foram inconformados e viveram uma inquietação do que o cristianismo tinha se tornado. A influência do iluminismo e do materialismo na igreja, do ateísmo, a fé praticamente extinta, a fé autêntica praticamente extinta, né? E a influência e a infiltração dessas sociedades secretas na igreja, que foi algo muito forte, gente. A gente, para quem estuda isso, sabe que foi algo muito forte, que foi algo que meio que quase que apagou com o cristianismo, quase que acaba com o cristianismo. Por quê? Porque virou como se fosse uma onda, uma moda, você recortar e, de alguma forma, desligar do mundo espiritual, do mundo transcendental. De um lado, você desligava isso, você apagava essas questões a respeito do espiritual e focava na matéria. E você vê que é isso que muitas das vezes a gente aprende na escola, né, a respeito do materialismo, e o iluminismo foi a era da ciência, o tempo onde o homem enxergou a luz da ciência e apagou a fé. E, por outro lado, existia a busca desse ocultismo, mas do ocultismo do inimigo, o ocultismo satânico, onde? Nessas sociedades secretas. Então, isso chegou a perverter de forma tão drasticamente que foi necessário que Deus intervisse novamente, levantando esses homens. O Espírito Santo colocou uma inquietação nesses homens de Deus, onde eles começaram a buscar santidade, oração, jejum, pregar e começar a reavivar a igreja fora da instituição. Todos eles fizeram isso, não foram dentro das instituições, foram fora. Eles iam para as praças, eles pregavam em lugares que eles não eram aceitos, eles não foram aceitos, eles foram renegados pelas instituições, mas que a forma como eles começaram a fazer a obra de Deus foi uma forma muito semelhante com que a dos apóstolos faziam e os primeiros cristãos faziam. Então, e os frutos vieram. E quais foram os frutos? As pessoas começaram a se quebrantar e se arrepender dos seus pecados. Começou a haver cura novamente, curas. As pessoas eram curadas nas pregações. E conversões de milhões de pessoas. Aí você fala assim, conversão, mas todo mundo era cristão. Não, todo mundo tinha um compromisso religioso obrigatório lá do Estado de ir na igreja que se institucionalizou, seja em Roma, seja na Inglaterra pelos anglicanos, seja na Alemanha pelos luteranos, na França pelos presbiterianos. Mas, de alguma forma, isso se institucionalizou.
e que não tinha nada a ver com a missão de Deus, com a missão de Jesus, com a missão da igreja e com o evangelho verdadeiro e autêntico. E esses homens, eles se destacaram e saíram ali, de alguma forma, de dentro da reforma, mas que, movido pelo Espírito Santo de Deus, com uma inquietação que veio de Deus, eles reavivaram a fé da igreja, preparando a igreja para os finais dos tempos. Começando a preparação para a igreja dos finais dos tempos. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Opa, tem uma pergunta. Pode abrir aí. Abriu. Isso engloba o avivamento da Rua Azusa? Calma que chega lá. Tá bom. Engloba sim, mas eu vou falar sobre isso depois. Espera aí. Olha só. Tá, até aí tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Sim, tudo bem. Certo? Eu vou ler aqui 4 mini biografias desses homens que participaram, que foram integrantes e que participaram desse avivamento, que é o nome que nós demos para isso. A história da igreja, os historiadores da igreja que deu esse nome a esse movimento, porque esse movimento não tinha nome. Eles começaram, um começou a influenciar o outro e ver isso, e aquilo começou a arder no coração deles de novo. As pessoas começaram a buscar o Senhor de uma forma tão intensa que Deus levava eles para a rua e para as praças, para o meio público, e ali eles começaram a pregar e levar o evangelho e reavivar a igreja. Quer dizer, foi um movimento completamente fundamentado no próprio Espírito Santo. Então, o primeiro que eu quero falar para vocês chama-se John Bunyan. John Bunyan viveu de 1628 a 1688. Foi um escritor, pregador cristão nascido na Inglaterra. Foi o autor do livro O Peregrino, provavelmente a alegoria cristã mais conhecida de todos os tempos. O John Bunyan, o escritor do O Peregrino. Com pouco, olha só, com pouco estudo e uma vida desregrada e cheia de pecados, Bunyan se converte em 1653 e em 1655 se torna diácono e começa a pregar com marcante sucesso. Suas pregações atraem multidões e desperta a inveja da igreja anglicana. Em 1658, Bunyan foi processado por pregar sem uma licença. E como ele continuou a pregar, foi preso em 1660, onde permaneceu 12 anos na cadeia. Nesse período, sustentou seus 4 filhos. Uma menina dos seus filhos era cega. Ele fazia cordões de sapatos na prisão. E por diversas vezes tentaram dizendo que era só ele afirmar que deixaria de pregar que ele seria solto. E a sua resposta sempre foi: eu prefiro continuar preso e fazendo a vontade de Deus. Foi exatamente nesse período dele na prisão que ele escreve o livro O Peregrino, um clássico da literatura mundial, o livro mais traduzido para outros idiomas fora a Bíblia, levando milhões à conversão. Olha que incrível. Eu vou continuar lendo a história de um outro avivalista, chama Philip Jacob Spener, de 1635 a 1705. Ele era o patriarca do pietismo. O pietismo foi um movimento cristão que surgiu nessa época. Os pietistas. Não é, presta atenção, pietistas, não petistas, hein? Pietismo,
O patriarca do pietismo foi pastor luterano alemão. Spener estudou teologia em Estrasburgo, Alemanha, e depois em Genebra, Suíça. Em 1664, doutorou-se em teologia. No ano de 1666, assumiu o pastoreado da Igreja Luterana de Frankfurt, na Alemanha. Descontente com os rumos do luteranismo alemão, Spener pregava uma reforma moral, disciplina cristã e a necessidade de um cristianismo prático. Ou seja, o cristianismo na época não é um cristianismo só formal. E o que Deus o levou à inquietação é que ele precisava reavivar isso, mudar essa história. Continuando. Foi um dos fundadores do pietismo. E como era de se esperar, o movimento pietista despertou severas críticas por parte da ortodoxia luterana. Seus seguidores foram denunciados como criadores de uma nova religião e que estavam torcendo o cristianismo. Que loucura, quer dizer, a inversão completa. Porém, a proposta do pietismo era, olha qual era a proposta, restaurar a igreja alemã da ortodoxia formalista. O pietismo ressaltava a experiência religiosa pessoal, especialmente o arrependimento e a santificação. Como isso pode deformar a igreja se o foco era exatamente em voltar às raízes da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, da igreja baseada nos ensinamentos do Senhor Jesus, a igreja dos evangelhos. Continuando aqui. A influência do pietismo ultrapassou os limites do luteranismo, alcançou a Europa e especialmente a América do Norte. O movimento influenciou a vida e a teologia de John Wesley e do metodismo, e também serviu de base para várias igrejas independentes. Os grupos de reavivamento, incluindo os pentecostais e as igrejas de santidade, como os nazarenos e a Assembleia de Deus, podem ser vistos como extensões do pietismo cristão. Olha o que gerou o trabalho e a vida deste homem aqui, Philip Jacob Spener. Agora eu quero ler a mini biografia de John Wesley. E você vê que John Wesley, você vê que um foi influenciando o outro. O trabalho de um foi gerando inquietação e o amor e aquela sensação de que o coração começa a queimar por amor a Jesus e a obra e as coisas de Deus. Falou, eu preciso voltar, e eles tomaram as decisões, pagaram um preço muito alto por isso. Eles eram perseguidos fortemente pela igreja institucional, mas eles foram até o fim e o fruto deles permanece até hoje. Nós vamos chegar lá. John Wesley, de 1703 ele viveu até 1791. Foi um clérigo anglicano e teólogo cristão britânico. Líder precursor do movimento metodista e um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Wesley pregava, em média, 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre. Houve uma vez que ele pregou para cerca de 14 mil pessoas, em 1700, gente. Como? Se não tinha microfone. Deus operava ali de alguma maneira e todos escutavam, ficavam quietos e escutavam, 14 mil pessoas. Milhares saíram da miséria e da imoralidade e cantaram a nova fé nas palavras dos hinos de Charles Wesley, irmão de John. Eram irmãos, Charles Wesley e John Wesley. Os dois irmãos deram ao cristianismo da época um novo espírito de alegria e piedade. Wesley andava por toda parte de cavalo, conquistando o apelido de o Cavaleiro de Deus. Calcula-se que, em 50 anos, Wesley tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões.
Olha isso, gente. Com uma média de 800 sermões por ano. John Wesley deixou um legado de 300 pregadores, ele teve uma escola de formação de pastores, de 300 pregadores itinerantes, entendeu? Desligado de qualquer itinerante, saía pregando, entendeu? E 1.000 pregadores locais, e outros que ficaram em localidades, ou seja, 1.300 pregadores. Atualmente, o total de membros da comunidade metodista no mundo está estimado em cerca de 75 milhões de pessoas. A Igreja Metodista Unida é a segunda maior denominação protestante dos Estados Unidos. Depois dessa igreja, a Igreja Metodista nos dias de hoje, ela tem vários problemas, porque ela se institucionalizou também, entendeu? E acabou até se amalgamando com as coisas do mundo e hoje andou praticando casamento gay. Terceira pessoa aqui, vamos lá. Charles Finney, 1792 a 1875. Foi um pregador, professor, teólogo abolicionista, avivalista americano. Ou seja, em 1875 ele já era a favor da abolição da escravidão. E hoje você vê, principalmente nesse movimento de hoje aí do pessoal dos black louco lá dos Estados Unidos, dizendo que o cristianismo era a favor da escravidão. É exatamente o contrário. O cristianismo autêntico era contrário à escravidão. Deixa eu continuar aqui. Um dos líderes segundo o grande... Opa, tem alguma pergunta aí? Não, né? Então deixa eu continuar. Esse Charles Finney foi um dos líderes do segundo grande despertar, filho mais novo de 15 irmãos, advogado, ex-membro da maçonaria, que se converte ao cristianismo e se torna pastor aos 28 anos de idade na igreja presbiteriana. Mas, por divergências teológicas, acabou em 1832 mudando-se para Nova York, onde pastoreou uma igreja chamada Catton Street Chapel, e mais tarde fundou e pastoreou uma igreja chamada Broadway Tabernáculo. Atualmente, o nome dela é Broadway Unity Church of the Christ. Fez parte do movimento abolicionista, defendendo o fim da escravidão. Conta-se que após uma... Olha isso. Conta-se que após uma das pregações de Charles Finney em Nova York, não houve baile ou representações teatrais mundanas por quase 6 anos. Tamanha a força das palavras proferidas pelo chamado apóstolo do avivamento. Ao longo de todo o seu ministério pelos Estados Unidos, calcula-se que cerca de 500 mil pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. Olha que loucura, olha o trabalho desses homens, o que isso gerou. Reavivando e avivando a igreja novamente. E o quarto e último aqui é um homem chamado William Joseph Seymour. Vocês já vão entender qual foi o trabalho dele. Nasceu em Centerville, Louisiana, em 2 de maio de 1870. É o mais recente aí dos avivalistas. Seus pais, Simon e Philip Seymour, eram escravos no início da vida e pertenciam às religiões naturais da África. Criado como batista, Seymour foi dado a sonhos e a visões na juventude. Aos 25 anos, contraiu varíola e ficou cego de um olho, do olho esquerdo. Em 1900, ele se mudou para Cincinnati, onde se juntou ao movimento reformador da Igreja de Deus. Nesta igreja, tornou-se adepto da teologia da santidade, que ensinava a bênção da santificação integral, ou seja, a santificação é uma experiência após conversão que resulta na santidade completa. A cura divina e busca pelas promessas
de um reavivamento do Espírito Santo em todo o mundo antes do arrebatamento. Após começar a pregar a respeito do reavivamento e do batismo com o Espírito Santo, foi expulso da sua antiga denominação. Então ele começa um grupo de oração com alguns dos poucos irmãos em Los Angeles, e a busca por santidade e os longos períodos de oração os levaram a uma vida de experiências intensas com Deus. Com o tempo, eles crescem e vão à procura de um lugar para estar. E ali eles encontram um lugar para continuar esse trabalho, uma abandonada igreja metodista de Los Angeles. Quem é que começou o movimento metodista? John Wesley. Eles encontram uma igreja que praticamente estava abandonada, eles alugam essa igreja, e qual é o endereço dessa igreja? Rua Azusa 312. O resultado foi o acontecimento cristão mais espetacular do século XX, conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Segundo testemunhas tirados do livro A História do Avivamento de Azusa, de Frank Bantleman, eu li esse livro, tá? A presença do Espírito Santo e o poder de Deus nesse local era tamanho que ninguém conseguia entrar na igreja de pé, apenas de joelho. Todos os pregadores que tentavam pregar eram constrangidos pelo próprio Espírito Santo a se calar e começavam a chorar. Houve muitas curas e milagres durante este período. Pastores e missionários de diversas localidades do mundo todo eram atraídos para o local, e relatos contam que as pessoas sentiam-se tocadas por Deus ao passar a quarteirões de distância da localização dessa igreja. Foi um marco na história do cristianismo moderno. Diversas barreiras raciais foram a favor da unidade de Cristo foram quebradas. Não havia negros nem brancos. A gente está falando isso em 1900, tá, gente? Nos Estados Unidos. Naquela época, nessa igreja já não havia negro e branco, rico ou pobre, novo ou velho, todos estavam igualmente nivelados pelo amor de Jesus Cristo. Os frutos do avivamento da Rua Azusa são incalculáveis. Mas o que pode se afirmar é que ele remodelou o cristianismo do século XX. Para que você possa ter uma ideia do fruto desses homens avivalistas, hoje existem mais pessoas ligadas a esses movimentos, as igrejas que saíram desses movimentos avivalistas, do que todos os outros movimentos, ramificações do cristianismo somados. Ou seja, isso levou a um boom de conversão para o mundo inteiro. E começou por homens que simplesmente foram tocados pelo Espírito Santo, onde Deus, o Espírito Santo, os levou a buscar a santidade, a orar, a voltar aos valores dele, entendeu? A jejuar, a se santificar. E foram, reavivados. Os seus corações voltaram, ou às vezes começaram a sentir novamente o amor de Jesus Cristo nos corações, pelas vidas, e eles saíram fazendo a vontade de Deus, ia pregando, e mudaram a história. Nós somos frutos deles. Nossa família somos fruto deles. Amém? Nós somos frutos desses homens. Esses, principalmente esse último, o William Joseph Seymour, o trabalho dele no avivamento da Rua Azusa. Depois, esse avivamento, gente, eu li o livro dele, depois, se você quiser, eu posso, ele custa baratinho, custa R$17,50, eu vi ontem. É incrível a história dele. Esse livro foi escrito por um diácono dessa igreja, não foi nem escrito por ele, por este pastor.
Esse pastor, ele não teve o controle dessa igreja, ele não tinha o controle dela, foi algo realmente de Deus, porque Deus, a presença do Espírito Santo era tão forte e foi algo tão intenso que homem nenhum conseguiu controlar aquilo, e ele mesmo, depois, esse movimento se espalhou, não era controlado por instituição alguma, foi o Espírito Santo mesmo. Esses missionários que foram influenciados pelo avivamento da Rua Azusa saíram pregando pelo mundo inteiro, entendeu? E aqui no Brasil, eles chegaram, dois suecos, eu acho, chegaram influenciados pelo avivamento da Rua Azusa e começaram o trabalho que fundou a Assembleia de Deus, em Belém. Entendeu? Com o tempo, a igreja tende a se institucionalizar, porque isso é meio que natural do homem. Ele precisa ter lugares para receber as pessoas, ele precisa ter ali seu CNPJ, né, seu estatuto e assim por diante. Mas o que eu quero salientar aqui, e o que serve para nós como inspiração, é de viver o cristianismo autêntico. A gente, de alguma forma, vai no culto da igreja, vai em qualquer denominação na qual a gente se sinta bem. Mas isso não é o cristianismo. O cristianismo verdadeiro e autêntico é de corações íntegros e fiéis e avivados, e que buscam e que se santificam e que se separam para o Senhor Jesus, que amam a Jesus Cristo, e que isso traz um coração tão íntegro na mão de Deus que a pessoa começa a ser usada pelo próprio Espírito Santo de Deus e vai levar e leva o evangelho de Deus adiante. Amém? Amém, gente? Amém. Então, E você sabe, desculpa te cortar, Bi, você sabe o que aconteceu pode falar. agora nessa rua? O que tem no lugar dessa igreja? Não Ou sei. até hoje é uma igreja? Será? Não, ela foi. O que eu parece que ela foi há uns anos atrás, há umas décadas atrás, ela foi demolida. Mas eu sei que é o seguinte. No ano passado, ou ano retrasado, se completou os 100 anos do trabalho dessa igreja, 100 anos do avivamento da Rua Azusa. Uhum. Eles fizeram um evento em homenagem a esse avivamento nos Estados Unidos que durou uma semana, com diversos líderes de várias nações foram lá para os Estados Unidos, e num estádio, óbvio, né? Não tinha como ser diferente, num estádio repleto, entendeu? Porque assim, o trabalho deles, gente, o que deu, porque não é deles. Olha só, Deus levanta os homens, mas você está entendendo como o homem não controla isso? Sim. Porque não tem como controlar, porque é algo que vai influenciando corações, e as pessoas, elas são avivadas, elas recebem ali as igrejas pentecostais acreditam que seja tipo o batismo do Espírito Santo, né? Mas de alguma forma aquilo começa a se torna prioridade na vida delas, entendeu? Já não é mais a profissão, já não é mais, não, é a missão de Jesus, é a missão do Evangelho, entendeu? E é o amor a Ele, e isso toma a vida das pessoas, e Deus levanta essas pessoas e leva essas pessoas a falar de Jesus Cristo para as outras pessoas, e isso é o Evangelho. Falar daquilo que Jesus está fazendo na vida delas, através da vida delas, na vida dos irmãos, segundo as Escrituras e segundo aquilo que Jesus falou para a gente fazer.
E o que eu quero terminar aqui é, de novo, lá em Apocalipse 3, no versículo 11, é salientar o conselho de Jesus para a igreja de Filadélfia, que, como eu disse para vocês, eu creio que os frutos dessa igreja permanecem até hoje e vai permanecer até os finais dos tempos, porque é o que a palavra aqui diz, no 10. Mas o conselho de Jesus é: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Conserva o Jesus Cristo real. Não é o nome de Jesus, ele tem uma importância, mas não é o nome puro, não é a palavra em si, não é Jesus. Jesus só é importante porque carrega o Jesus Cristo real. E é o Jesus Cristo real que importa para nós. É a presença do Espírito Santo de Deus real nas nossas vidas. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Queria acrescentar que às vezes as pessoas usam o nome de Jesus como um amuleto, né? Sim. E se esquecem do que realmente estão falando, né? Que estão falando do Filho de Deus e não simplesmente de um nome aleatório que você usa como mandinga ou como superstição para expulsar qualquer coisa, né? Digamos assim. Com o tempo, né, o uso do nome de Jesus virou isso mesmo, virou como se fosse uma quebra de maldição. Não que não seja isso, não que ele não tenha o poder de fazer isso, ele tem, entendeu? Mas às vezes as pessoas usam, elas nem mesmo cristãos elas simplesmente usam, em nome de Jesus, credo, entendeu? E que na verdade não tem função alguma, não é isso. O nome de Jesus, ele é autoridade sim, porque Jesus disse: em meu nome vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios. Se vocês pegarem se alguma coisa mortífera, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhe causarão dano, entendeu? E se vocês forem picados por serpentes, não vai pegar. Ou seja, ele é algo que usado pela igreja para cura, para transformação de vidas. Mas ele só é sagrado porque ele carrega o Cristo real. E para nós o que importa é a presença de Jesus Cristo real, do Jesus Cristo ressurreto, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês conheciam a história desses avivalistas? Não, né? A do que escreveu o Peregrino eu sabia um pouco. Mas só. É incrível, né? Porque você vê que isso os católicos têm de bom. Os bons cristãos, eles são exemplos a ser seguidos, e os católicos até canonizam eles. Agora nós, os evangélicos, a gente, sabe, perde. E olha, a história desses homens nos inspira, não é? Sim. Você fala, meu Deus do céu, mediante todas as dificuldades, eles suplantaram tudo isso e viveram, e o fruto do trabalho deles está vivo até hoje. Amém? Então, eu quero orar, tá? Para a gente encerrar. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais essa aula, Deus, onde nós estudamos o livro da igreja de Filadélfia, meu Deus, e a história dos nossos irmãos avivalistas, meu Pai. Meu Senhor, o trabalho desses homens, meu Deus, mudaram, ressignificaram praticamente, remodelaram, meu Deus, e deram uma sobrevida, uma nova vida, Senhor, de alguma forma para a igreja. Na verdade, o Senhor fez isso, o Senhor criou isso, meu Deus, o Senhor renovou isso, meu Deus, o Senhor levantou
esses homens para que esses homens fossem usados por ti para a salvação das nações. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, renova a nossa fé, reaviva, meu Deus, a nossa fé, Jesus. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Limpa-nos, meu Deus, de toda malignidade, toda influência, meu Deus, do mundo, do pensamento mundano, Senhor, das categorias filosóficas, meu Deus, ateístas, meu Deus, que muitas das vezes nos faz duvidar daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Deus, quebra isso, meu Deus, da nossa mente, quebra os grilhões, meu Deus, da nossa mente, que nós possamos crer na sua verdade, crer na ação do teu Santo Espírito, crer, meu Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, meu Deus. E que a nossa fé seja uma fé autêntica, uma fé viva, uma fé praticante, Senhor, uma fé que leva, meu Deus, os nossos irmãos até o Senhor, a conversão ao Senhor, Jesus. Nos faz, meu Deus, bons cristãos, pessoas que levem as pessoas, meu Deus, a enxergar o Senhor através das nossas vidas, meu Pai. Meu Pai, abençoa, meu Deus, as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, os nossos filhos. Deus, aviva a nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém?